Olá, queridos alunos. Continuando com a nossa aula de programação com desvios, vamos falar agora das estruturas aninhadas. Bom, a gente já viu aqui alguns exemplos de if e if-else. No entanto, nem sempre os programas vão ser tão simples. Em que sentido? Nos programas que a gente viu, a gente fazia uma coisa ou outra coisa dependendo do resultado de um teste. Ou seja, a gente tinha duas condições, dois casos de uso, digamos assim, em que uma condição era o oposto da outra. Mas nem sempre isso vai acontecer. Algumas vezes a gente vai ter que encadear várias condições, certo? A gente vai ver alguns exemplos de como é que isso acontece, e isso acontece muito frequentemente durante a programação. E aí, o que acaba acontecendo é que a gente tem que aninhar vários ifs, colocar um if dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, né? Certo? Então aí, quando a gente fala de estruturas aninhadas, é quando a gente coloca um operador de desvio, né? Um operador condicional dentro de outro, e dentro de outro, e dentro de outro, certo? Por exemplo, suponha que temos as diferentes categorias de produto. Então, sei lá, é um supermercado e aí o hortifruti é uma categoria, produtos de limpeza é outra categoria, enlatados é outra categoria e assim por diante, né? Então a gente tem diferentes categorias, cada categoria tem um código. E dependendo da categoria comprada, o preço do produto será diferente, né? Como fazer um algoritmo com o conteúdo visto em sala que leia a categoria de um produto e determine o preço dele. Então imagine lá que na mercearia do seu bairro tem uma tabela, categoria e preço, categoria e preço. E aí você vai ter que passar a feira no caixa, e aí cada produto que você passar, né, você vai ler o código de barra, que vai estar atrelado a uma categoria, e aí você vai ter que determinar o preço para somar o preço de toda a feira no final, né? Então como é que a gente faria isso com o conhecimento que a gente tem agora sobre programação com desvios? A gente faria algo mais ou menos assim. Criaria aqui as variáveis categoria e preço, sendo categoria um inteiro e preço R$1. Um número real, né? Não é que custe R$1, é um número real. E em seguida eu vou ler a categoria do teclado, ou seja, equivalente ao que eu bipar lá no meu código de barra e vai ser atrelado à minha categoria, certo? E aí, ó, se categoria for igual a 1, a gente vai tirar os preços daquela tabela do slide anterior. A gente sabe que o preço é 10, ok? Aí, ó, preço recebe 10. Se não, aí o que é que acontece? Antes a gente tinha somente duas categorias, né? Ou é maior que isso, ou é maior que 3, ou é menor ou igual a 3, né? Então o if-else, ele se encaixava perfeitamente nessa situação. Mas aqui não, a gente tem três categorias, né? Então aí a gente tem que dentro do else, ó, percebam que esse else começa aqui e termina aqui. Dentro desse else eu tô colocando um outro if, né? Então aqui, ó, se categoria for 2, o preço é 18, né? Eu tinha 4 categorias, na verdade. Não, são 3 mesmo, né? E aí, dentro do else, ainda tem mais um caso, né? Que é a categoria ser igual a 3. Então, eu ainda teve que colocar um if dentro do else, dentro do else, né? Então, tem aqui um nível 3 de alinhamento, né? Esse if else aqui de fora e esse if else aqui de dentro. Eu tenho 3, um dentro do outro, alinhado, né? Então, percebam que é difícil de entender esse programa, né? E é um programa que tem somente 3 categorias, ou seja, 3 verificações encadeadas. Imagina um programa que tem várias e várias instruções encadeadas. Então, não é o ideal a gente utilizar esse tipo de estrutura aninhada, ok? Então, existem aí uma solução bem melhor, bem mais adequada. Mas deixa eu terminar aqui, né, a leitura. Então, se a categoria for 1, o preço é 10. Se não, aí começa o outro. Vai encadeando, né? Se a categoria for 2, o preço é 18. Se não, se a categoria for 3, o preço é 23. Se não, eu vou imprimir um erro. A categoria é inexistente e o preço é 0. E no final eu vou imprimir o preço do produto de acordo com a categoria dele.
Como eu expliquei anteriormente, né, a solução anterior não é elegante. Se você ver, né, o programa vai indo todo, vai crescendo para a direita e fica cada vez mais difícil de você entender. Como eu falei no vídeo passado, código que não é bem escrito, não é bem entendido, e código que não é bem entendido dá muita dor de cabeça para quem vai trabalhar em cima desse código depois, certo? Então, uma solução mais legível é utilizar a instrução if logo após o else. Então, como é que a gente faz esse encadeamento? Dessa forma. E aí o programa da gente fica bem mais legível. Vejam bem como é que eu vou ler esse programa. Se categoria for igual a 1, o preço é 10. Se não, se a categoria for igual a 2, o preço é 18. Se não, se a categoria for igual a 3, o preço é 23. Se não, ou seja, se não for nem 1, nem 2, nem 3, aí a gente entra em todas as outras alternativas, né, que é uma categoria inexistente e o preço é 0. Percebam aí, né, como a gente ganhou em legibilidade, né, como o código fica mais legível e mais fácil de ser entendido. Outro exemplo, né, de uma estrutura aninhada. Escreva um programa que recebe um inteiro como entrada e produz os resultados positivo, negativo ou nulo como saída. Eu vou pegar um inteiro do teclado, usando aqui o scanf, guardar dentro da minha variável, por sinal o código está com um errinho aqui, né? Tá faltando o i comercial. E aí, ó, se n for maior que 0, imprime positivo. Se o n for menor que 0, a gente imprime negativo. Se não for nem positivo nem negativo, só pode ser nulo, né? Então não precisa nem testar. É o último caso que sobra aí nesse encadeamento de condições. E aí a gente coloca o else para imprimir nulo. Então perceba que a gente poderia ter utilizado também esse else if no primeiro exercício que eu mostrei na aula de hoje, que foi aquele de ler 2 números e mostrar qual é o maior. Porque a gente pode ter, se a gente ler 2 números A e B, a gente tem o caso que A é maior que B, a gente tem o caso que A é menor que B, e tem o terceiro caso que A é igual a B, né? Então, nesse caso, a gente não pode nem dizer que A é maior ou que B é maior. Os dois números são iguais. Então, a gente também poderia utilizar o else if, essa estrutura aí encadeada, para fazer aquele programinha. Fica aí como exercício para vocês, né? Fazer isso, ok? E aí, existe uma estrutura especial. Algumas linguagens de programação têm essa estrutura, né? Java eu sei que tem, Python eu sei que não tem. Mas algumas linguagens têm essa estrutura, que ela basicamente otimiza ainda mais o processo de você criar estruturas aninhadas, que é essa situação quando você tem várias condições encadeadas, né? Se não, se, e aí por diante. Vamos ver o nome dessa instrução, né? A instrução switch, e vamos ver como é que ela funciona. A instrução if, logo após de uma instrução else, facilita muito a legibilidade do código. Eu espero que todo mundo aqui concorde comigo, né? Não quero ver ninguém colocando um if dentro de um if dentro de um if. Até pra gente corrigir a prova de vocês, no caso, fica mais complicado, né? Da gente entender. Apesar disso, quando se tem um número muito elevado de categorias, a instrução switch é mais adequada. Vamos supor o mesmo exemplo com 5 categorias. Então, o outro a gente tinha 3 categorias, esse aqui a gente vai ter 5, né? Que é um número maior. E aí a gente vai resolver utilizando o switch. Dúvida. Professora, eu posso usar o if, else, else if? Não quero usar esse switch não. Pode, certo? Não tem problema nenhum. A gente está dando somente mais uma opção, que ela é um pouco mais otimizada, um pouco mais adequada quando você tem várias categorias. Mas pode, assim, semanticamente, é correto utilizar o uso do if, else if, ok? Não é para utilizar switch sempre, e também, se você preferir utilizar um else if no lugar de um switch, eu não vou tirar ponto seu na prova, ok? É só mais um recurso que está aí para a gente aprender, entender e ser utilizado da melhor forma possível. Então aqui, eu agora tenho 5 categorias, mesmo programinha, né? Só que agora eu tenho 5 categorias. Eu criei as variáveis categoria e preço, vou ler aqui a categoria do teclado, preço é 0, né? E aí, ó, switch categoria. Ou seja, um switch, ele vai chavear, certo? Ele vai chaveando dentre os possíveis casos.
dependendo do valor que está dentro da variável categoria. Ele vai pegar esse valor e vai tentar encaixar em um dos casos que estão descritos aqui. Né? Por exemplo, se a categoria for 2, aí ele vai ler aqui, caso 1, qual é o valor de categoria? É 2, então não vai entrar aqui. Caso 2, aí ele vai entrar aqui, certo? Então, como é que funciona cada um desses cases? Aqui você vai colocando os valores que você vai fazer alguma coisa em cima deles, caso o valor bata, né? Haja aí um casamento do valor que você lê do teclado com o valor que está descrito no case. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai atribuir o valor à variável preço, né? Então, a mesma coisa, né? Se categoria for 1, o preço é 10. Se categoria for 2, o preço é 18. Se for 3, é 23. Agora, percebam que sempre depois do comando eu coloco uma palavrinha nova que a gente ainda não tinha visto, que é break. Por enquanto, quem quiser usar o switch vai decorar que tem que usar o break, certo? Senão vai dar problema. O que é que vai acontecer? Digamos que a categoria seja 3. Aí ele vai pular, ó, vai pular 1, 2, 3. Aí ele vai entrar nesse case porque a categoria que o usuário digitou no teclado é 3. Aí ele vai atribuir o preço 23. Se você não colocar o break, ele vai executar o que está descrito em todos os outros cases. Ou seja, preço vai virar 26 e 31. Né? Então não é isso que a gente quer. A gente quer que uma vez que ele faça o que a gente quer dentro de cada case, ele quebre o fluxo daquele switch. A gente vai falar bem mais de break mais para frente, quando a gente for ver programação com repetição, né? Os laços, os famosos while e for, né? E aí o break ele é um comando que serve para você quebrar o fluxo do laço. Nesse caso, o break está quebrando o fluxo do switch case. Né? Então aí, quando ele entra num case, ele vai executar somente o que está dentro daquele case. Se você esquecer de colocar o break, vai ter aí um efeito colateral, né? Ele vai sair executando tudo que está abaixo dele. Então aí a gente organiza o switch case dessa forma. E ainda tem um caso especial que é o default, certo? O que é o default? Caso essa categoria, né, não tenha casado com nenhum dos casos, por exemplo, se a pessoa tiver digitado uma categoria lá que não existe, 10, por exemplo, ele vai tentar, ó, é 1, não é 2, não é 3, não é, e assim por diante. Não vai conseguir encaixar em nenhum caso, vai entrar no default, né, que é o padrão, e vai imprimir categoria inexistente. Você já setou o preço aqui em cima como 0, né, então não precisa fazer isso como a gente tinha colocado aqui. Né? A gente no else que tinha setado como 0. Aqui ele colocou antes, então não precisa mais colocar. E aí o break final. E aí eu termino a execução do meu switch e vou imprimir o preço do produto. Ok, pessoal? Bom, tem esse exercício aqui. Vamos chavear aqui para o nosso Code Blocks, que é o exercício eu já preenchi lá, né? E a gente vai discutir esse exercício juntos. Ok. Então, vamos lá para o Code Blocks. Enunciado. Escreva um programa que leia 2 números e faça uma operação matemática básica entre eles. O usuário deverá selecionar o tipo de operação realizada. 1, soma, 2, subtração, 3, multiplicação e 4, divisão. Na verdade, eu resolvi de uma forma diferente, né? Eu não li com atenção o enunciado. Olha aí o problema, né? Não fiz certo. Eu vou colocar os símbolozinhos, certo? Então, vou colocar mais para soma, menos para subtração, asterisco para multiplicação e barrinha para divisão. Certo? O usuário, isso é importante porque tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, né? Essa mudança aí que eu fiz no requisito do enunciado. Bom, e aí imprimo uma mensagem de erro caso o denominador da divisão seja 0. E isso é um exemplo do que eu tinha falado antes, certo? Como eu coloquei aqui explicitamente, vocês precisam fazer essa verificação. Se não fizer a verificação, a questão não está completa. Mas se você for olhar o enunciado original lá do slide do professor Nelson, ele não colocou isso, então não precisaria. Mas como eu mudei, né, um pouquinho o enunciado da questão para mostrar mais coisas durante a resolução, então é preciso, certo? Bom, vamos lá para a nossa solução. A solução está toda aqui, eu vou explicar ela linha por linha, mas ela tem um bug, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse bug
e vou executar o código para a gente ver o bug acontecendo e aí eu explicar para vocês por que acontece esse bug e como a gente vai consertar, porque isso com certeza vai acontecer com vocês mais cedo ou mais tarde, né? Então quanto mais cedo melhor. Primeiro passo, criei as variáveis valor 1, valor 2 e criei uma variável OP, que vai ser o operador da operação matemática, né? Que vai ser um char, porque ele vai abrigar ou o símbolo de mais, ou de menos, ou de multiplicação, ou de divisão, ok? E aí a gente vai ler os valores lá do teclado, que a gente já fez aí várias vezes. Digite V1 e V2, use o scanf para ler e guardar nas variáveis, digite o operador, aí eu coloquei os símbolos para o usuário não errar, né? Mais, menos, multiplicação e divisão, e tô lendo o valor lá que o usuário digitou, né? No caso, ó, percebam que o especificador é porcentagem C, porque o operador é uma variável do tipo char. E aí vem o nosso querido switch case, né? Então ele vai variar de acordo com o valor da minha variável OP. E aqui estão os casos, né? Eu fiz um caso para cada operação que a gente vai fazer e eu não fiz um default. Fica aí, né, a sugestão. Eu vou sugerir algumas melhorias para esse programa, né? Inclusive uma delas é para colocar um default. Mas vamos explicar o que é que está aqui por enquanto. Caso o OP seja um operador de soma, eu vou executar esse comandinho aqui, ó, printf v1 mais v2 e o break. Se for subtração, mesma coisa, eu vou dar o printf só que na subtração dos dois, né, v1 menos v2. Multiplicação, a mesma coisa, então até aí tudo tranquilo, né? Dependendo do operador, eu vou fazer uma operação diferente. Vou fazer aqui v1 multiplicado por v2, mas se liguem que aqui na divisão tem um porém. Ele diz: imprima uma mensagem de erro caso o denominador da divisão seja 0. Ou seja, você tem que verificar se o valor que o usuário digitou para V2 é 0, né? Que seria V1 dividido por V2. Aí você verifica, ó, deu case, caso seja uma divisão, opa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Aí, para não ficar tudo numa linha só, eu quebrei, para ficar mais bonitinha, né? Atenção à indentação, né? Indentação é como você coloca aí a formatação do seu código para ele ficar mais legível. Então, sempre que eu coloco uma estrutura aninhada dentro da outra, a gente vai dando um tab para a direita, certo? Para o código ficar mais legível. Então, dentro desse case, ó, tudo isso aqui está dentro desse case, até ele encontrar o break. Aí, o que é que tem aqui? Se V2 for diferente de 0, isso está dizendo o quê? Tá ok, pode fazer a divisão. Aí eu vou imprimir o valor de V1 dividido por V2, tudo tranquilo. E percebam que eu não coloquei a chave aqui, né? Foi aquilo que eu falei. O uso da chave ele só é obrigatório quando dentro do if ou dentro do else você tem mais de um comando a ser executado, certo? Se você só tem um comando, você pode ignorar as chaves. Mas assim, na dúvida, sempre coloca as chaves, certo? Porque vai que depois você vai fazer uma manutenção nesse código, aí você aumenta, coloca mais um comando lá dentro do if e não tem chave, você não presta atenção e aí acaba não funcionando, né? Então eu coloquei aqui somente para mostrar que é possível. E é uma prática muito comum, certo? Quem programa em C, é muito comum você ver esse tipo de coisa assim, que é if sem abrir e fechar chave, certo? If else sem abrir e fechar chave, mas é um ponto de confusão. O que é um ponto de confusão? É uma estrutura de código que é utilizada na prática, mas que pode causar confusão nos programadores e induzir eles a cometerem erros, ok? Tem pesquisa científica em cima disso e já tem aí várias evidências do que são os pontos de confusão, né? Se vocês tiverem interesse, né, podem entrar em contato comigo que eu passo para você. A gente pode conversar e eu passo para vocês os artigos que já foram feitos sobre esse assunto, né? Bom, continuando aqui, eu saí um pouco do assunto da aula, né? Se V2 for diferente de 0, eu vou imprimir a divisão certinho, sem problema. Se não, isso quer dizer que V2 é igual a 0. E aí eu não vou conseguir fazer essa divisão. Eu vou imprimir uma mensagem de erro na tela. Erro, não existe divisão por 0. E meu último break, finalizando esse case, fecha o switch e no final tem o return 0.
Lembrem-se que tem um bug, né? A gente vai ver como é que o bug vai se materializar agora. Então vamos lá, vou compilar e rodar o programa. Digite V1 e V2. Deixa eu só... Ok, vocês estão vendo, né? Eu vou digitar 4 e 5. Vou dar Enter. Opa! O programa encerrou. Ele, colocou digite o operador, mas ele não me deu a possibilidade de digitar. Ele passou reto e como o operador não foi identificado dentro do switch case, ele não fez nada. Ele simplesmente encerrou o programa. E aí, o que é que aconteceu? Isso acontece com todo mundo que começa a programar em C, certo? É uma fragilidade da linguagem. Vou explicar direitinho o que é que está acontecendo. O problema é que a gente tem 2 scanfs seguidos, sendo que o segundo scanf, ele lê um char, certo? Ele lê um caractere do teclado que pode ser qualquer coisa que você digitou. E aí o problema é que no primeiro scanf, você digita V1, espaço V2 e Enter. Ele vai capturar o primeiro scanf, vai pegar V1 e V2, mas o Enter ele vai ser consumido pelo segundo scanf. E aí ele vai guardar dentro do char o Enter, certo? Então é como se você já tivesse digitado o char. Como é que a gente faz para resolver esse problema? É uma solução muito simples. Basta você colocar um espaço antes do char, que aí o que vier antes dele vai ser consumido com o espaço. E aí a gente vai pegar o operador que a gente quer. Então lembre-se sempre, quando tiver um scanf seguido de outro, e se for char ou string, né, que é uma cadeia de caracteres, a gente precisa fazer essa gambiarra, digamos assim, certo? É uma fragilidade mesmo da linguagem C. Da linguagem C dessa função, né, scanf. Então vamos lá testar de novo, compilar e rodar. Vou digitar 4 e 5, dá Enter, olha, ele agora digita o operador. Vou usar soma. Soma. Deu Enter, 9, correto, como a gente esperava. Vamos testar os outros operadores. Vou agora testar 6 e 8 e vou testar a subtração. Menos 2, beleza. Vamos testar a multiplicação agora. 2, 4 e a multiplicação. 8, beleza. E agora a gente vai testar a divisão. Lembrando que a divisão tem 2 casos, né? Tem, por exemplo, 9, 3 e divisão vai dar 3, correto. Mas agora eu vou induzir o erro, né? Vou colocar 9 e 0 e vou pedir para dividir. E aí, ele vai dar erro, não existe divisão por 0, certo? E aí a gente evita que o programa da gente dê uma exceção, um erro, né? A gente está programando de forma defensiva, vendo aí os casos que podem dar erro. E acredito, vamos testar agora 0 dividido por alguma coisa, que vai dar 0, né? Então 0, 6 e dividido, vai dar 0, ok, gente? Então perceba aqui que o programinha da gente agora sim funciona conforme nossas expectativas, né? Fica aí a tarefinha de vocês para refazerem esse exercício, né? Tentarem refazer e adicionar o case default para, se o usuário digitar alguma coisa que não seja nem mais, nem menos, nem multiplicação, nem divisão, ele dizer que o operador é inválido e, portanto, não vai realizar a operação, certo? Por exemplo, como é que está acontecendo hoje? Se eu colocar 6, 8 e sei lá, ele não vai fazer nada. Ele não fez a operação, mas também ele não deu nenhuma mensagem de erro, certo? Então fica aí como tarefa para vocês fazerem. Ok, pessoal? Falta ainda mais uma parte da nossa aula de programação com desvios. E essa parte é muito, muito importante. Então não deixem de assistir, corram lá e apertem o play que a gente se vê no próximo vídeo.